O que eu apelo à sociedade, olhando isso para a Câmara, é que se nós queremos paz, devemos ser moderados na linguagem. Este facto de estarmos unidos dentro de Moçambique primeiro, como várias religiões, já é um sinal de que a união é a ferramenta essencial para se promover a paz. Há casos em que a pessoa nem se arrepende, mas você, como cristão e conhecedor da palavra de Deus, perdoa. Aonde não há perdão, não existe a paz. As diferenças não devem ser a máquina de desunião, mas deve ser a multicor que nos torna um jardim, um Moçambique diversificado, mas um Moçambique belo através dessas diferenças. Saudações, amigos e amigas internautas. Sejam bem-vindos a mais um podcast Moçambique Primeiro. Neste dia muito especial, nesta tarde muito especial, recebemos também uma pessoa muito especial. Temos esta bênção, temos esta alegria de receber uma pessoa muito especial. Está conosco para a conversa de hoje o Bispo Roberto Malati, do Ministério Pentecostal Revelação Divina. Vamos nos revelar de forma divina, não é? O trabalho do Ministério, o que é que o Ministério está a fazer no país ou até fora. E também vamos perceber o contributo, os princípios deste Ministério em relação à paz. E ainda vamos entender de forma muito profunda o contributo, a participação do Ministério Pentecostal Divina, Revelação Divina em relação à paz e ao Moçambique primeiro. Bispo, muito bem-vindo. Muito obrigado. Bispo, é uma honra estar aqui para podermos falar de Moçambique primeiro, falarmos do Ministério Pentecostal Revelação Divina. Os que estão aí em casa também participam deste programa através de irmãos. Obrigado. Muito obrigado. Então, talvez nós começamos sempre com uma apresentação, não é? Nós apresentamos, mas podemos não conseguir trazer tudo. Então, deixamos que o nosso convidado se auto-apresente, porque aí já fica mesmo melhor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu chamo-me Bispo Roberto Malati e, pela graça de Deus, sou servo de Deus. Estou liderando neste momento o Ministério Pentecostal Revelação Divina. Ministério este que está sediado em Maputo, a sua sede, embora tenha mais paróquias pelas províncias e pela província de Maputo, com maior presença. E estamos mesmo trabalhando para o resgate das almas perdidas. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço muito forte a todos que nos acompanham e hoje em especial para os membros do Ministério Pentecostal Revelação Divina. Quando nós falamos do Ministério Revelação Divina, pelo que percebi, está quase em todo o país, com maior incidência em Maputo. Este nome, Revelação Divina, não é? Ministério Revelação Divina. Qual é a diferença? Por exemplo, temos igreja, temos ministério. Qual é a diferença desta designação? Muito obrigado. A diferença entre os nomes, o Ministério, por exemplo, é uma organização que agrega muitas outras atividades. Não é uma simples igreja como uma paróquia. Nós temos dentro da igreja várias ações
Entre estas, a maior parte da responsabilidade social que nós fazemos fora da igreja. Então, nós achamos que devia ser o ministério. E revelação divina, porque trazemos a revelação do céu, inspirado pelo Espírito Santo. Os pentecostais têm esta particularidade de dependerem do Espírito Santo para poderem fazer as suas atividades, etc. Então, surge então este nome, Ministério Pentecostal, a revelação divina. Tudo bem. Então, espero que nossos amigos, nossas amigas, nunca percam o podcast Moçambique Primeiro, porque é uma grande oportunidade de aprendizagem. Já estamos aqui há poucos minutos com o Bispo Malato, mas a lição já iniciou. Então, por favor, continue desse lado, porque realmente a aula será muito importante. Então, percebemos que a diferença entre designar igreja e ministério, então o ministério agrega várias atividades fora das quatro paredes da igreja, que é esta parte de ação social e tudo. Então, há várias atividades que são realizadas. Então, depois temos o pentecostal, não é? Temos os evangélicos, os pentecostais. E a característica dos pentecostais, quando nós falamos do pentecostal, a característica mais expressa dos pentecostais, os pentecostais acreditam no Espírito Santo, acreditam na ação do Espírito Santo, acreditam no batismo, não só das águas, como recomendado pelas Escrituras, mas acredita na ação e nos dons do Espírito Santo. Quando nós formos a ver o livro de Atos, capítulo 2, é onde nasce este Pentecoste, que é onde o Senhor Jesus recomenda aos discípulos que fiquem em Jerusalém até que do alto recebam o Espírito Santo. Então aquilo foi no dia de Pentecoste. Pentecostes era uma festa celebrada pelos judeus na altura, de uma colheita e tal. Então muita gente estava em Jerusalém e foi o dia em que o Espírito Santo então desceu. Houve aquela variedade de línguas, aquela manifestação toda de poder. Então o dia acabou sendo batizado como o dia de Pentecoste e os pentecostais. Então nós acreditamos muito no mover do Espírito de Deus e isso nos caracteriza como pentecostais. Então, os pentecostais acreditam no mover Deus através do Espírito Santo. Muito obrigado. Então, falando do ministério, o livro principal, o livro sagrado que o ministério usa para suas pregações, para o seu ensino é a Bíblia. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Então, agora, queríamos perceber quais são os principais princípios, não é? Ou os princípios do ministério, não é? Que o bispo lidera. Quais são os principais princípios? Olha, nosso maior princípio, os nossos maiores princípios são estes. Muito obrigado. Os nossos princípios são, de facto, as Escrituras Sagradas. Temos vários pilares que nós chamamos de pilares. Dentre eles são os conceitos deixados pelo Senhor Jesus Cristo, em que é o batismo nas águas como a remissão dos pecados. Temos também a Santa Ceia, que é um mandamento deixado pelo Senhor. Temos também a consagração. A consagração tem duas partes. Consagração pessoal, em que a pessoa se consagra, dedica-se a Deus. E tem aquela consagração de várias coisas que são apresentadas em oração e depois são utilizados. Quando falamos, por exemplo, da Santa Ceia, é um pão adquirido em qualquer estabelecimento comercial, mas quando consagrado em oração, torna-se algo sagrado. Assim como também o suco, nós usamos mais o suco, embora algumas pessoas primam mais o vinho, né? Nós, por questões mesmo de princípios, usamos mais o próprio suco. Quando consagrado,
torna-se sagrado para ser utilizado. Em alguns casos também utilizamos o azeite como unção. Se nós formos a ver em Samuel, vemos no capítulo 17, vemos quando Deus manda o Samuel para ungir reis, ungir Davi, ungir Saul e várias outras partes que a Bíblia fala sobre a unção. Então, consagrado também o azeite é utilizado como um meio para ungir as pessoas, como, por exemplo, quando empossamos um pastor. Então, nós oramos e o ungimos, que é a forma de autoridade ao poder do Espírito Santo a esta pessoa. Então, temos também o ensino da palavra de Deus. Nós pautamos muito pelo ensino da palavra, porque é este que transforma o ser humano. Então, as Sagradas Escrituras para nós é um grande pilar. Nós utilizamos todos os dois testamentos, tanto o Antigo, tanto o Novo. Nós cremos em toda a Escritura como a palavra de Deus. Então, esse é que é o nosso grande pilar que nos torna revelação divina. Ok. Muito obrigado. Percebemos aqui a questão da consagração. Aquilo que é comum, quando é consagrado, então deixa de ser comum e já é sagrado e precisamos respeitar. E esta é uma das lições também que estamos a ter aqui. E também a questão da consagração de pastores usando o azeite. Então isso significa que se a pessoa é consagrada, nunca vai deixar de ser. Claro, nunca deixa de ser. Até a sua partida para a glória, esta pessoa continua a ser uma pessoa consagrada, dedicada a Deus. Ao Dedicada a Deus. Muito obrigado, Bibi. E nesta questão da paz, não é? Como é que o Ministério Pentecostal Revelação Divina olha, interpreta a paz para o Ministério, quando nós dizemos paz, e segundo as minhas escrituras, o que quer dizer? Muito obrigado. A palavra paz, ela tem muitos significados, mas converge só em uma palavra. Deus é Deus da paz, não é Deus de confusão, dizem isso as Escrituras. E no mundo em que nós vivemos, a paz exatamente dita não existe. Mas isto acontece por causa da ausência do conhecimento da palavra de Deus ou das Escrituras Sagradas, porque Deus é paz. Quando o Senhor Jesus traz uma doutrina que amas a ti mesmo, como amas o teu próximo, como te amas a ti mesmo. Significa que o cristão ou a pessoa deveria primeiro pensar antes de fazer algo mal a outra pessoa. O quê? Se isto que eu faço, se fosse feito para mim, seria agradável ou não? Então a paz, ela começa exatamente com a própria pessoa que pensa no outro. Aí então, quando evita fazer o mal, haverá paz. A outra questão também que ajuda na paz, é impossível que as pessoas não se ofendam, não se machuquem, mas a coisa que pode corrigir aqui é o perdão. A pessoa perceber que, ok, eu não agi bem, arrepender-se, e outra pessoa perder. Há casos em que a pessoa nem se arrepende, mas você, como cristão e conhecedor da palavra de Deus, perdoa. Aonde não há perdão, não existe a paz. Aonde não há autocontrole, não existe a paz. Então, a paz é algo que as pessoas deviam cultivar dia após dia, porque Deus que criou este universo, várias religiões que existem, Deus sempre fala da paz. Não há nenhuma religião que promove confusão. Existem pessoas dentro das religiões que promovem confusão, mas
todas as religiões, o próprio Deus, o cristianismo, a revelação divina como um ministério, como igreja, também pauta pela paz. Então, com a paz, podemos construir muitas coisas que estão sendo destruídas por causa da diferença de ideologias e de qualquer outro tipo de confusão. Então, a paz é uma bênção que Deus deu à humanidade. Através das Escrituras Sagradas, podemos aprender mais a ter paz, podemos aprender mais a amar o próximo e assim sermos pacíficos. Aliás, o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, ele, naquelas bem-aventuranças, chega a dizer: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Significa que, como pessoas pacificadoras, independentemente se é cristão ou não, se é pacificador, é filho de Deus. Torna-se filho de Deus de acordo com as Escrituras. Então, a paz deve ser o bem cultivado e amado e promovido por todas as pessoas da face da terra. Muito obrigado. Bem-aventurados pacificadores serão chamados filhos de Deus. Esta é uma das lições que estamos a ter. E não interessa a religião, mas promova a paz. Seja um pacificador e torne-se um filho amado e querido de Deus. Muito obrigado, Bispo. Falando-nos aqui deste entendimento em relação à paz. E o Ministério a Revelação Divina também é membro de Moçambique Primeiro, em que estão diferentes religiões. Primeiro são diferentes igrejas, diferentes ministérios e também diferentes igrejas. Esta comunhão, não é, de diferentes religiões, como é que é vista, como é que é interpretada, tanto nas Escrituras, assim como no ministério? Uma vez, o Senhor Jesus estava a ensinar num determinado lugar. Os seus discípulos apareceram e disseram: Mestre, encontramos alguém que estava a ensinar em teu nome. Queiras que o impeçamos? Então o Senhor Jesus disse: não. Aquele que é conosco, ou seja, que fala de nós, é conosco. Isso quer dizer que a diversidade de várias religiões, todas elas falando uma e única coisa, estamos no mesmo caminho. Moçambique Primeiro é um movimento, assim posso considerar, é um movimento que veio trazer uma luz. E já era necessário ter Moçambique um movimento que consegue unir todas as religiões para um e único objetivo: consciencializar a todos que a paz, a reconciliação é o que nós devemos fazer como filhos de Deus. Então, é uma grande bênção. Moçambique Primeiro, ou seja, o Ministério Pentecostal Revelação Divina está dentro do Moçambique Primeiro, também porque sentiu os valores que prezam, que Moçambique Primeiro preza, né? A reconciliação. Nós formos a olhar para o nosso país, precisa de muita reconciliação por causa de várias coisas que têm acontecido e aconteceram no país. Então precisa agora, unindo a nossa força, unindo-nos, significa que tornamos mais fortes para promovermos a paz. Aliás, este facto de estarmos unidos dentro de Moçambique Primeiro, como várias religiões, já é um sinal de que a união é a ferramenta essencial para se promover a paz. Antigamente as religiões não se entendiam, era difícil estarem na mesma mesa, porque esta coisa que eu sou melhor, ele não é melhor, eu conheço melhor a Escritura, eu sou mais próximo a Deus, e este não, mas Moçambique conseguiu trazer esta união. Uau, é uma coisa tão tremenda isso, e que nós, como líderes das igrejas, recebemos isso com muito amor, com muito carinho, e promovemos de facto esta união.
Então, a paz para nós, dentro de Moçambique primeiro, é uma grande peça. Bom, muito obrigado. Falava aqui desta questão de que Moçambique precisa de reconciliar-se. E ainda Moçambique primeiro tem este papel de reconciliar. Olhando para o nosso país, olhando para Moçambique primeiro, não é? E como o Ministério faz parte do grupo, o Ministério Pentecostal está lá no Moçambique primeiro. O que a avaliação faz daquilo que já aconteceu, não é? Podemos partilhar aqui algumas atividades em que fez parte e tentar nos dizer mais ou menos um pouco da avaliação. Os técnicos dizem resultados a curto prazo, a longo prazo. Sim, então alguns resultados imediatos que nós estamos a conseguir ver dentro deste Moçambique primeiro. Muito bem. Eu, em particular, sou uma pessoa muito reservada, que dificilmente me junto a qualquer organização, tá bom? Faço agora aproximadamente 30 anos de ministério. É pela primeira vez a fazer parte de uma organização como líder religioso e como ministério. Levar a nossa igreja para dentro de uma organização. É pela primeira vez. Louvado Deus. Então, o que me atraiu ou nos atraiu a entrar para Moçambique primeiro? Quando conversei com o Bispo Dambo uma vez, estávamos num encontro e tal, então conversávamos com mais um companheiro que estava ao nosso lado e pronto, interessamos-nos. E quando eu ouvi o que o Bispo Dambo estava a falar sobre a paz, a reconciliação em Moçambique, eu fiquei muito apaixonado a fazer parte. E desde lá que nós entramos para este movimento Moçambique primeiro, temos visto grandes coisas maravilhosas. Dentre algumas que eu já participei, uma das grandes coisas mais elevadas é esta capacidade que Moçambique primeiro tem de unir entre evangélicos, pentecostais, muçulmanos, rastafaris. Há algumas religiões que eu só ouvia falar, não sabia que existiam aqui em Moçambique. Mas quando entramos para Moçambique primeiro, descobrimos que afinal de contas existe. Então, este abraço que Moçambique primeiro consegue unir e abraçarmos-nos é o grande ganho. É este o grande ganho. E eu acredito que por causa deste princípio que Moçambique primeiro tem, vai também conseguir unir os partidos políticos, unir os políticos, unir os moçambicanos, porque a coisa começa exatamente aqui, onde alguém diz, eu sou melhor que aqui, eu sou melhor que aquele, eu faço mais que aquele. Então, quando Moçambique primeiro consegue tirar isso, dizer que, olha, somos melhores, não é melhor, somos melhores quando estamos juntos. Então, este é o dado que mais me admirou para com Moçambique primeiro. Sobre as atividades que já tem realizado, demonstram isto. Uma das vezes estivemos num dos eventos da João Sam, onde eu pude perceber que Moçambique primeiro, ele, mesmo entendendo que aqui esse terreno não é fácil de penetrar, Moçambique primeiro consegue penetrar, embora entendendo a diferença, entendendo a dificuldade que algumas pessoas, existem pessoas tão difíceis de conversar com eles, mas o Moçambique primeiro consegue conversar com eles. Então esse é um espírito que nós acreditamos que Moçambique primeiro tem ferramentas, tem um espírito, tem capacidade de trazer de facto a união, a reconciliação e a paz. E, por que não dizer também, resolver alguns problemas de guerras, que existe. Então Deus está dentro do Moçambique primeiro. Então a coisa que mais me admirou, me puxou para entrar e acreditar em Moçambique primeiro é esta capacidade de unir várias pessoas que
guerreiam em doutrinas, em princípios, mas estamos juntos lá. Então, este é um grande ganho que me dá fé de que Moçambique estará unido. Muito obrigado. A fé do Bispo Malati nos toca esta tarde, não é? Esta fé, esta crença, não é? Esta força que o Bispo tem de olhar para Moçambique e dizer que é possível estarmos unidos. Nós, os moçambicanos, temos um grande desafio, não é? De nos unirmos. Neste momento em que as informações que nós recebemos de um lado para o outro são de desespero, são de agitação, não é? E como dizia o Bispo, eu sou melhor. E que mensagem é que o Bispo queria usar este meio para trazer, tanto para jovens, para mulheres, para políticos, para toda a sociedade moçambicana? Muito obrigado. A mensagem que poderia levar para todos, é que primeiro nós como os religiosos, devemos orar muito para a transformação dos corações carregados, posso talvez dizer feridos, né? Para que eles entendam a mensagem que Moçambique primeiro está a levar. E, em segundo lugar, dizer que para podermos chegar a esta união, devemos perceber que Deus, quando cria o Jardim do Éden, a Bíblia diz que Ele criou diversos tipos de árvores frutíferas, flores e etc. Um jardim torna-se bonito por causa desta diversidade de várias cores, para ele tornar-se um jardim. Se um jardim só tem, por exemplo, uma única cor, uma única flor, não é jardim. Então, estas nossas diferenças políticas, religiosas, crenças, quando nos unimos, criamos um jardim do Éden. Independentemente da ideologia. O que as pessoas devem perceber, de facto, é que as diferenças devem existir. São elas que dinamizam as mentes das pessoas. São elas que fazem com que o que este queira fazer melhor para poder desenvolver. Então, as diferenças não devem ser a máquina de desunião, mas deve ser a multicor que nos torna um jardim, um Moçambique diversificado, mas um Moçambique belo através dessas diferenças. Se nós todos falarmos uma única língua, não há beleza nas línguas. Se nós todos usamos a mesma roupa, não há beleza nas cores, nas coisas. Então a diferença não deve ser a máquina da desunião, mas deve ser a multicor que nos torna mais abençoados, mais dinâmicos em termos de como é que pode, de inspiração de fazer isto. Ok, eu sei fazer esta chávena, o Bispo sabe fazer esta pedra, o outro irmão sabe fazer, não sei o que. Então, é isto que cria uma cadeia de valores que faz com que as pessoas sejam úteis para a sociedade e trazer, de facto, esta multicor que nos torna uma beleza diante de Deus. Então, a diferença das cores não deve ser o motivo da desunião. A diferença das opiniões não deve ser. Agora, existe aqueles, digamos, aquela linguagem picante que as pessoas pautam por falar. O que eu apelo à sociedade, olhando bem para a câmera, é que se nós queremos paz, devemos ser moderados na linguagem. Porque na própria Bíblia, me esqueço do versículo agora em Provérbios, eu gostava muito de ouvir isso em Xangana, que dizia: "Aku vula louco nene, aku chamula louco nene, correr o cara", que quer dizer a resposta branda aplaca a ira. A resposta, a fala, a linguagem branda, a linguagem moderada
abranda a ira, porque o que é que acontece que gera guerra? Quando este fala, aquele outro que também fala, então as palavras criam esta crivância. Mas quando as pessoas têm uma linguagem moderada, educada, nós vamos viver pacificamente, embora com opiniões diferentes. Eu creio que isso pode nos trazer, de facto, uma grande união, uma grande bênção no nosso país. Ok. O bispo estava a citar aqui o Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Muito obrigado. E hoje estamos a aprender que nós fazemos parte de um jardim. E só se torna jardim porque somos diferentes. Então, se nós perdermos esta diferença, também deixamos de ser um jardim. Talvez seja uma outra coisa, mas o jardim, a beleza do jardim é esta diversidade de flores. Então, você, sendo parte de um partido político, sendo parte de alguma congregação religiosa, de alguma fé, não é? Não olhe para os outros como seus inimigos, mas olhe para os outros como elementos deste jardim. E há uma coisa interessante nesta questão, é que há algumas flores são mais grandes, outras são mais pequenas, mas todas elas dão beleza Trazem uma multicor, uma beleza ao jardim. Exatamente. Uma beleza ao jardim. E vemos pessoas a tirarem fotografias, fazerem postais, não é? Então nós também queremos que pessoas façam postais e fotografias de Moçambique, porque somos verdadeiramente um jardim. E no nosso ensino de hoje, aquilo que nós recebemos é que a nossa resposta deve ser branda. Nunca sermos o motivo da ira dos outros, mas pelo contrário, termos a resposta branda. Muito obrigado, Bispo. Obrigado por essa mensagem que foi trazida para a sociedade moçambicana, da sua diversidade. Neste momento queríamos também dizer que, como nós dizíamos, há esta tendência de dizermos que a situação em que nós nos encontramos não é possível mudar. A corrupção, todos os males. E nós acreditamos que não é possível. Moçambique está condenado ao fim. Há uma perdição. Há uma perdição total. Será que falava das escrituras, falava da oração, podemos dizer que sim, Deus vai transformar Moçambique? E o que é necessário para que esta transformação aconteça? Nós acreditamos, tomando um exemplo bíblico, o povo de Israel, no livro de Éxodas, capítulo 3, o livro nos traz a história de Israel. Israel ficou no Egito por 430 anos e culminou com aquela situação de escravidão. Uma situação que prevalece por 430 anos. Muitas gerações passaram, mas acreditou-se que um dia aquela nação havia de ser livre. E assim aconteceu. Diz o ditado popular, o que tem começo tem um fim. Nós acreditamos que Moçambique um dia vai mudar. Há muita oração em Moçambique, há muita vontade religiosa, política, social, de pessoas que querem ver este Moçambique a mudar. As nossas orações, as pregações, os apelos e todos que promovem esta paz, este bem-estar para Moçambique, nós acreditamos que um dia será respondido. Esta questão de dizer que isto está perdido, isto não. Tudo que tem começo tem fim. Assim como a paz. A paz, nós, quando olhamos para a história de Israel, houveram reis que promoveram a paz, promoveram prosperidade. Depois deles, apareceram outros que destruíram tudo aquilo. Mas sempre houve esta mudança. Nós acreditamos que com a oração, com o ensino da palavra, Moçambique primeiro está num bom caminho.
É só ter esta força de influenciar mais outras pessoas para perceberem. Porque onde é que começa o problema de uma sociedade? Começa exatamente nesta questão de agressão linguística, em que as pessoas se agridem porque entendem que eu sou melhor que aquele. Mas quando nós percebemos que todos nós somos filhos de Deus, somos seres humanos, somos moçambicanos, e podermos perceber que aqui é a nossa terra, nascemos e morreremos aqui, então devemos trabalhar, fazermos alguma coisa para Moçambique, primeiro, ou Moçambique, digamos assim. Aí começa, portanto, o plano, o pensamento da reforma moçambicana. Nós acreditamos que Moçambique um dia vai ser uma grande nação, há pessoas trabalhando para isso, há vontade de pessoas trabalhando, gerações passam, gerações vêm, mas este plano de bem-estar, este pensamento de bem-estar sempre está enraizado dentro das pessoas. Então acreditamos que Moçambique um dia vai mudar. O que deve-se fazer, de facto, é que Moçambique, primeiro, continue a fazer o seu trabalho, está no bom caminho. Ok. Muito obrigado. Recebemos aqui a mensagem de esperança, não é? De que é possível a transformação para dias melhores. Temos um exemplo de Israel, também temos um exemplo de Moçambique. Foram 500 anos de colonização. Depois, o apartheid na África do Sul. África do Sul, ok. Muito obrigado. E esta mensagem do livro dos Filipenses também, que olha para o outro como melhor do que você. É aqui onde está o segredo da paz. Olhar para o outro e dizer que ele é melhor do que você. E não ser você melhor que todos. Estamos caminhando para o fim. Poderá trazer alguma mensagem que queria partilhar com os nossos amigos e amigas internautas? Que nós chegamos a fazer a pergunta, mas acha que não devemos terminar o programa sem trazer essa mensagem? Então esse tempo é todo seu. Muito obrigado. Eu quero desafiar o Moçambique primeiro, não porque faço parte deste movimento, mas quero desafiar Moçambique primeiro a trabalhar mais. Por que eu falo do Moçambique primeiro? Está num bom caminho. O que é que Moçambique primeiro deve fazer? É de facto levar a sua mensagem da paz para os fazedores da política, porque se formos a ver, moçambicanos todos clamam pelos políticos, reclamam pelos políticos, pelas políticas do nosso país, mas Moçambique primeiro tem a capacidade de fazer um trabalho nos bastidores, onde não está sendo visto por ninguém, porque plano não é esse, é fazer o trabalho e trazer os resultados. Então quero desafiar muito mais o próprio Moçambique primeiro a contactar as instituições, as figuras, as pessoas, para lhes trazer a mensagem da paz, da reconciliação e esta linguagem branda, porque é aqui onde está o grande problema. Então acreditamos que fazendo isto, muito rapidamente teremos resultados esperados, que é de facto um Moçambique harmonizado, Moçambique pacífico, um Moçambique abençoado. A prosperidade de uma nação não depende de ter muito dinheiro, não depende de ter muitos recursos, depende de ter paz no coração. Depende de ter paz. Podemos ter muito dinheiro, muitos recursos, muita coisa, mas se não temos paz, e esta igualdade que estamos a falar aqui, podemos ter muito dinheiro e não haverá paz. Então, o que interessa a Moçambique não é ter prosperidade e não ter paz. Não. Porque a própria prosperidade poderá ser usada para promover mais separações, mais guerras, etc. Mas precisamos que as pessoas tenham paz, sejam desarmadas nas suas mentes, através de entender que, olha, Moçambique é nosso. Devemos todos trabalharmos para o mesmo fim, que é a paz. Por exemplo, em Moçambique é difícil agora ver voluntários.
ver pessoas voluntárias para uma atividade que supostamente acha que é o governo que devia fazer. Então isso tudo significa que as pessoas precisam de perceber que quem faz uma nação são as próprias pessoas. São as próprias pessoas quando têm paz. Então, Moçambique primeiro, por favor, continue a levar esta paz, a mensagem, penetrar por todos e todos os fazedores da política desta nação. Esta é a mensagem que eu deixo para os nossos amigos lá em casa e muito obrigado. Muito obrigado, Fudifo Malat, por partilhar este tempo conosco e convidar-nos também a olharmos, olha, a prosperidade de uma nação está, em princípio, na paz dos seus cidadãos. Então, meu amado, minha amada, é chamada a ter paz. A paz consigo mesmo, paz na sua família, e aí poderá ter paz na sociedade. Foi uma grande lição que nós tivemos e agradecemos bastante a sua presença. O lema de Moçambique primeiro é: cada moçambicano mensageiro da transformação, reconciliação e paz. Seja realmente um mensageiro de paz e de transformação. Acredite que é possível transformar a si primeiro de uma pessoa violenta para uma pessoa de paz. Acredite que Deus pode transformar a si como um mensageiro que traz esperança para a sua família e para si mesmo. Acredite também que é possível se reconciliar. Aquelas famílias desavindas, irmãos que não se falam há bastante tempo, seja um mensageiro de paz e o volte a unir. E na nossa lição de hoje, a prosperidade começa com a paz no coração. Mais uma vez, muito obrigado por nos ter acompanhado. Convidamos na próxima semana ainda haver mais. Siga-nos nesta página Podcast Moçambique Primeiro. Que Deus abençoe e seja realmente um mensageiro de paz. Muito obrigado.